Gente, olha só, agora a gente vai falar de saúde das crianças. São dois assuntos, na verdade, roséola e a doença mão-pé-boca. São duas doenças de pele causadas por vírus que atingem principalmente as crianças. Quem vai dar detalhes pra gente é a pediatra Marlana Kussama. Boa tarde, ela já está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao BG+. E uma dúvida que ficou assim martelando aqui na minha cabecinha, que são duas doenças que a gente sempre pensava que as crianças pegavam nas creches, nas escolinhas, mas as crianças estão em casa. O que pode estar acontecendo? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para falar de um assunto que realmente gerou dúvidas em muitos pais. Por que a criança que normalmente pega em creche teve essas doenças mesmo dentro de casa, né? Então, o que acontece? Nas creches, no caso, a gente tem bastante aglomeração, né? Então, as crianças acabam pegando pelo contato direto de outras crianças. Então, a gente acaba tendo uma demanda muito maior das crianças com contágio dessas doenças virais, que é o mão-pé-boca, a roséola, e que agora a gente teve alguns casos, não tanto quanto, né? No dia a dia das crianças de creche, mas que os papais e as mamães puderam trazer essas doenças. Então, seja por terem saído para tomar uma vacina, ou pelos pais e as mães não terem voltado e ter feito a higiene correta, troca de roupa, ter feito a troca de roupa, higiene correta das mãos, né? Então acabou passando o bichinho para as crianças, que esse vírus ele é bem dessa época do ano, então ele fica lá incubadinho e aí nessa época do ano ele se aflora devido às oscilações de temperatura. Doutora, a gente está vendo imagens aí da doença mão-pé-boca, né? Que, como o nome já diz, atinge as mãos, os pezinhos e as bocas das crianças, né? Nossa, dá uma agonia da gente olhar essas feridinhas. Como que trata? Pois é, como ela é uma doença viral, a gente tem que esperar o período do bichinho passar a fazer o ciclo dele, né, de 7 a 10 dias. Mas a gente vai acompanhando, né, os sintomas da criança. Então, quando as bolhas estão em fase de erupção, que são a saída das bolhas, a gente vai controlando assim, passa uma pomada para alívio, né, a gente dá banho, água morna, né, alivia bastante os sintomas. Nas boquinhas tem pomadinhas orais que os pediatras podem ajudar a prescrever, alguns remedinhos sintomáticos que ajudam, mas a gente só trata mesmo se tiver uma infecção secundária, senão a gente tem que deixar o vírus fazer o ciclo dele se cumprir o período de E qual que é o tempo do ciclo da doença, né? Uhum. Qual que é o tempo desse ciclo, doutora? De 7 a 10 dias, mais ou menos, né? O período, assim, de pico da doença do mão-pé-boca e da roséola, desculpa, normalmente no 5º dia, no 3º, 4º dia de vida, de vida do ciclo, né? Do vírus, aham. E a a roséola, ela já atinge todo o corpinho da criança, né? Como que ela se manifesta? Isso mesmo. Então, a criança, a roséola, que é o exantema súbito, que é o nome mais certinho, a gente começa assim, com uma criança com febre, só febre. Então, a criança não tem mais nada, às vezes uma irritabilidade no máximo, mas a maioria das crianças ficam com aquela febre de 38, até 39 graus a gente pega. Então, uma febre recorrente de uso de analgésico, assim, ou de horário. E aí, depois do 3º dia, por isso que ela é conhecida como febre dos 3 dias também, que saem os vermelhões no corpo, o rash cutâneo que a gente tanto fala. Então, depois que sai o rash, normalmente a febre vai embora. Ainda tem crianças que ficam assim no 37,5, no máximo 38 ali, 37,8, mas assim a febre normalmente já vai embora e fica o vermelhão. Só que a gente tem que entender o seguinte, que quando sai o vermelhão, a criança ainda está passando a doença. Então, ela demora ainda mais uns dias para poder ir embora, porque às vezes o vírus fica incubado, porque aí depende de imunidade de criança para criança, né? E coça, então, a gente doutora? tem que isolar essas crianças do contato com outras pessoas, assim como a gente está fazendo com o coronavírus. Idosos, pessoas com baixa imunidade, gestantes, outras crianças da idade, e até para a gente não levar para essas pessoas, né? E coça? Às vezes coça. Quando está muito forte, pode coçar sim. Então, só para reforçar... Mão-pé-boca coça mais.
Para a gente encerrar, então, uma das duas doenças, se a gente tiver em um filho, pode passar para o irmãozinho, né? Porque é causada por vírus. Não é assim obrigatório, mas passa, às vezes passa sim. A criança nem sempre desenvolve, mas o vírusinho tem contato com ele, sim. Muito obrigada pela participação hoje aqui, doutora. Obrigada a vocês.